Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Apocalipse Revelado, programa em que pretendemos desvendar todo o livro do Apocalipse, verificar todos os versículos, todos os símbolos e trazer a revelação de Jesus Cristo a cada um de nós. Hoje iniciamos uma nova visão, a segunda visão de João. Passámos alguns episódios a esmiuçar, a ver com detalhe a primeira visão, que, como se recordam, era a visão histórica da Igreja Cristã desde a altura apostólica até os dias de hoje, e pudemos aprender coisas muito, muito interessantes. E agora vamos iniciar uma nova visão, a visão dos 7 selos. Vamos olhar para o nosso quadro de estrutura interna da visão e vamos realmente ver que esta segunda visão inicia um novo modelo, ou seja, uma nova estrutura de visões. Ao contrário da primeira e da última, que apenas tem uma introdução que se passa no céu e depois a descrição profética, esta visão tem uma estrutura diferente. Além da introdução, da descrição profética inicial, tem também 2 intervalos. O que é isto de 2 intervalos? É que durante a descrição profética, a descrição para e depois vai falar de outro assunto. E depois ainda de outro assunto. E só no fim existe então a conclusão profética, a conclusão da descrição que estávamos a ver anteriormente. Por exemplo, nós vamos ver que após a introdução no céu, temos os 6 primeiros selos, depois temos 2 intervalos a falar de outros assuntos e só no final temos o último, o 7º selo. E, sucessivamente, na terceira visão e noutras visões seguintes, irá ter exatamente a mesma estrutura. Isto ajuda-nos a perceber, então, o desenrolar da história e ajuda-nos também a entender em que parte nós estamos do texto bíblico. Avançando para o nosso diagrama de eventos, nós podemos olhar que, assim como a visão anterior, também esta visão relata eventos que começaram no primeiro século, na altura apostólica, e se desenrolam até à segunda vinda de Cristo. Bom, nós ainda não falamos muito bem acerca disto, da segunda vinda de Cristo. Mais à frente, numa das últimas visões, vamos ver com detalhe, com pormenor, o que é isto da segunda vinda de Cristo, como é que se vai desenrolar, como será. Mas para já entendemos que então este espaço temporal é aquele que temos do desenrolar histórico desta visão. Aliás, das primeiras 4 visões iniciam na altura apostólica e todas terminam então na segunda vinda de Cristo. Olhando em mais pormenor para a estrutura desta visão dos 7 selos, então, nós vemos que o capítulo 4 e 5 de Apocalipse são então a cena introdutória do santuário. Como já vimos, todas as 8 visões iniciam-se com uma cena que não se passa nesta terra, mas que se passa no céu. Okay? Esta é então a cena introdutória de cada visão. De seguida temos então, de Apocalipse 6, 1 a 13, temos a descrição profética, onde temos o desenrolar dos 6 primeiros selos. Depois, no capítulo 6, do versículo 14 ao 17, e depois no 7, 1 a 8, temos então o primeiro intervalo. É que nos fala de algo que não tem propriamente a ver com esta visão. Vai-nos falar da vinda de Cristo e vai-nos falar de um grupo de pessoas chamados 144 mil. Depois temos o outro intervalo que nos vai falar dos mártires, ok? Que tem alguma relação com a visão, mas não está estruturado na visão. E por fim, Apocalipse 8.1, que é o 7º selo e que nos traz a conclusão profética. Vamos agora analisar sequencialmente então cada uma destas estruturas para conseguirmos entender então o que é isto da visão dos 7 selos. E começamos, obviamente, então, pela introdução que se passou no céu, a cena introdutória. Esta cena introdutória é a maior de todas as visões. Ocupam 2 capítulos do Apocalipse, o capítulo 4 e o capítulo 5. E como nós já vimos anteriormente, e podemos olhar para o nosso quadro e ver que a primeira visão, a primeira cena introdutória que inicia a visão das 7 igrejas, tem, ou simboliza, ou contempla o candelabro, que era uma peça de mobiliário que fazia parte do santuário terrestre do povo de Israel. Como vamos ver, esta segunda visão
esta cena introdutória está a se desenrolar numa área, numa zona, onde estaria então a mesa dos pães asmos. Então nós vemos que o desenrolar destas cenas introdutórias, por muito estranho que pareça, estão diretamente relacionadas com o santuário terrestre que servia de templo para o povo de Israel no deserto e que realmente nos dá lições muito importantes. E eu queria chamar a vossa atenção para isto. Queria que olhássemos agora para um esquema que nos representa este mesmo santuário. E se repararem, este santuário tinha várias peças de mobiliário. Para já, no seu exterior, ou no pátio, portanto, numa zona que era aberta, tínhamos, está ali representado por número 4, o altar de sacrifício. Era aí onde se faziam os sacrifícios do cordeiro e de outros animais, por expiação de pecado e por outras situações também. Depois assim tínhamos a pia, que está representada com o número 5, a laranja, onde os sacerdotes se lavavam após a realização das cerimónias. Depois, dentro de uma área coberta, tínhamos dois locais. O primeiro chamado de lugar santo e o segundo chamado de lugar santíssimo. Portanto, o lugar santo está representado por número 2 e como número 3 está o lugar santíssimo. Dentro do lugar santo havia 3 móveis. Representado pelo 7 era o candelabro, como já vimos, a primeira visão que João teve é como se Cristo estivesse a ministrar ali, junto ao candelabro. Esta segunda visão está no número 6, que é a mesa dos pães asmos. A seguir, a terceira visão, como vamos ver, estará no número 8, que é o incensário. E depois, a quarta visão, na Arca da Aliança. A Arca da Aliança está representada pelo número 9 e está já não no lugar santo, mas no lugar santíssimo. Ora, isto é muito interessante e eu vou pôr já o esquema final, portanto, nós vamos entender só este esquema quando tivermos já na oitava visão, na última visão de João, mas aqui nós já conseguimos ver que as primeiras 4 visões se passam no santuário celeste, a primeira representando o ministério de Cristo junto ao candelabro. Lembram-se que vimos que Cristo estava no meio dos 7 candeeiros. Esta segunda visão é o ministério de Cristo junto à mesa dos pães asmos. A seguir vamos ver o ministério de Cristo junto ao incensário e, por último, o ministério de Cristo junto à Arca da Aliança. Tudo isto são simbolismos e tudo isto está aqui para nós conseguirmos, então, entender perfeitamente o que é que Cristo está a fazer no céu e o que é que se está a refletir, então, na terra. É interessante que Cristo nos é apresentado na primeira visão como estando vestido como se fosse um sacerdote. Mas nesta segunda visão nós temos uma outra visão de Cristo, porque já não é apenas um sacerdote. Nós, se formos analisar esta mesma questão, que é uma questão muito interessante, nós vamos a Hebreus capítulo 6 procurar por uma pista que nos vai conseguir decifrar porque é que Cristo é apresentado como um sacerdote na primeira visão e qual a diferença então para Cristo agora na segunda visão. Vamos ler. Em Hebreus capítulo 6, como forma de introdução à segunda visão, diz-nos o seguinte: a qual temos como âncora da alma segura e firme e penetra até ao interior do véu, onde Jesus, como precursor, então por nós, feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, estamos a falar aqui de Jesus, estamos a falar aqui de Jesus que, eventualmente, como vimos, iria passar do lugar santo para o lugar santíssimo, passando pelo véu, que era o que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Está-nos a dizer que ele é nosso precursor e foi feito sacerdote para sempre. Então, a primeira visão de João, nos apresenta Cristo como um sacerdote a cuidar da sua igreja. Tem aqui representação pelas palavras do próprio Paulo. Mas o Paulo diz aqui algo de interessante. É que diz segundo a ordem de Melquisedeque. Isto é um bocado estranho, porque Cristo era descendente da tribo de Judá, ou seja, ele não era levita, os levitas é que eram os sacerdotes no povo de Israel, era descendente da linha de Judá, era um judeu, não tinha, digamos assim, o pedigree para ser sacerdote, mas, segundo as palavras de Paulo, ele não é sacerdote por ser descendente de levitas, que realmente não era, mas é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
Muito bem, vamos ver então quem era Melquisedeque. Logo em Gênesis 14 nós temos essa resposta. Diz-nos o seguinte, ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Ora, esta cena passa-se ainda antes de haver povo de Israel. Passa-se com Abraão, que foi, de facto, o pai desta nação, e numa altura em que ainda não existiam levitas, ainda não existiam sacerdotes, nem sequer existia templo. Era na altura patriarcal. E nesta altura, Abraão reconheceu em Melquisedeque como sendo um sacerdote do Deus Altíssimo, mas tinha uma outra característica, ele também era rei. Então temos esta personagem, Melquisedeque, que além de sacerdote, era rei. Isto era algo que não mais aconteceu, porque na altura do povo de Israel, os levitas não podiam ser reis e os reis não podiam ser sacerdotes. Por isso, Cristo é um sacerdote especial. É um sacerdote que, além de ser o nosso sacerdote, que está no céu a ministrar por cada um de nós, é também o nosso rei. E eu queria que olhássemos para este quadro que está no nosso ecrã e entendamos verdadeiramente isto. É que na primeira visão, Cristo é-nos apresentado como sumo sacerdote, cuidando das suas igrejas. Agora, na segunda visão, nós temos Cristo como o Rei do universo, cuidando desta terra. São duas características de Cristo que nos são aqui apresentadas. E duas características que vão fazer total sentido à medida que vamos estudando, então, a segunda visão de Cristo. Portanto, fixem isto que eu estou a dizer. Cristo é o nosso sumo sacerdote, é o nosso sacerdote e é também o nosso rei. Na primeira visão é apresentado como sacerdote e agora vai ser apresentado como rei. Isto vai nos ajudar a entender toda esta visão e em especial, a cena introdutória. Voltando então agora aqui ao nosso santuário, nós vemos aqui algo de interessante. É que, se repararam que eu disse há bocado, todas estas cenas que se passam no céu, passam-se dentro do lugar santo e do lugar santíssimo. Nenhuma delas se passa no pátio. Isto também é uma figura bem interessante. Porque, reparem, o que é que está simbolizado no altar dos sacrifícios? Está simbolizado a morte de Cristo. O que é que representa para nós hoje também a pia onde eles se lavavam? Representa outra cerimónia, uma cerimónia muito interessante. Representa a cerimónia do batismo. Se nós formos bem a pensar, se olharmos bem para este quadro, nós entendemos que o sacrifício de Cristo, a sua morte na cruz, ocorreu onde? Aqui nesta terra. Mesmo o seu batismo ocorreu onde? Aqui nesta terra. Temos aqui um símbolo, o que está aqui a acontecer no pátio, era um símbolo do ministério que Cristo veio fazer a esta terra. Trazer o Evangelho, morrer por nós, dar-nos o exemplo do batismo, da entrega a Deus. E depois, quando ele ascendeu aos céus, iniciou um novo ministério. Um ministério que se passa no lugar santo e que depois, eventualmente, se passou para o lugar santíssimo. Estamos agora a entender mais ou menos o que é que são estas cenas introdutórias. E vou repetir, todas estas cenas introdutórias não se passam na terra, passam no céu. Dão início a cada uma das visões e explicam-nos o ministério de Cristo no céu por cada um de nós. Vamos então começar com a cena introdutória, esta segunda cena introdutória do santuário, e vamos começar a ler o capítulo 4 de Apocalipse. Tendo isto em mente, de Cristo como nosso rei, agora nesta segunda visão, nós vamos conseguir entender que ele teve um ministério na terra e que foi iniciado um ministério no céu. Vamos então conseguir perceber o que é esta cena introdutória. Vamos ler os primeiros 3 capítulos de Apocalipse 4, que nos dizem o seguinte. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira, a voz como de trombeta, falando comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu.
e um assentado sobre o trono. E aquele que estava assentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. E havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência à esmeralda. Ok. Então esta visão de João inicia-se com algo difícil de explicar. Rapidamente nós percebemos que o João está a tentar explicar o que viu, mas não está assim muito fácil. E ele viu, então, lá no céu, um trono, estava posto no céu um trono e estava alguém assentado. Ele quer descrever essa pessoa que estava assentada e diz que era semelhante a uma pedra de jaspe e a sárdio e tinha muito resplendor, tinha um arco-íris e a sua aparência era de esmeralda. Ora, é claro que isto é a linguagem simbólica, mas realmente aquilo que João viu deve ter sido algo que ele tenha muita dificuldade em explicar. Mas o que é que quer dizer isto? Nós olhamos para estes símbolos, o que é que eles nos querem dizer? Mais à frente, em Apocalipse 21, se nós lermos, diz-nos o seguinte, que ajuda-nos a compreender. Diz assim: E levou-me em espírito a uma grande e alta montanha, e mostrou uma grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. Ora, nós daqui compreendemos que aquilo que João viu naquele trono foi a Deus. Foi a glória de Deus de tal maneira que ele tentou descrever como sendo pedras preciosas, como sendo algo brilhante, algo de extraordinário. Ele então viu o trono de Deus no céu. Já vamos compreender isto um pouco melhor ao compararmos com Ezequiel, porque houve vários profetas que já viram o trono de Deus. E se juntarmos algumas destas descrições, nós conseguimos perceber melhor então o que ele viu. Vamos ler Ezequiel capítulo 1, que nos diz o seguinte: E sob o firmamento que estava por cima das suas cabeças havia uma semelhança de trono, como a aparência de uma safira. E sobre a semelhança do trono havia como a semelhança de um homem, no alto sobre ele. E vi como o brilho de âmbar, como um aspecto de fogo pelo interior dele, ao redor, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo, e havia um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. E este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí de rosto em terra e ouvi uma voz de quem falava. Ora, nós temos aqui então outra descrição, neste caso do profeta Ezequiel, que se passou muitos séculos antes da visão de João, e temos que realmente não estavam a ver a mesma coisa. O que é que eles estavam a ver? Estavam a ver o trono de Deus. É muito interessante que um profeta, e temos vários exemplos na Bíblia, quando tentam descrever aquilo que viam no céu, tentam descrever toda esta glória, todo este esplendor, eles tentam comparar com coisas que eles conhecem, como fogo, como pedras preciosas, como algo que brilha. De facto, a glória de Deus deve ser algo de extraordinário. Deve ser algo que nós nem sequer conseguimos imaginar. E, sinceramente, aguardo pelo dia em que poderei também, pessoalmente, ver a glória de Deus. Mas este texto não termina aqui. Esta visão não termina aqui. Ele olha, vê um trono, mas vê mais coisas. Vamos continuar a nossa visão. No versículo 4 e 5 diz-nos o seguinte: Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos via sentado 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Ok, vamos ter que parar aqui um bocadinho. Então havia um trono principal, digamos assim, onde está Deus, e nesta visão vemos que à volta desse trono havia mais 24 tronos. E nesses 24 tronos estavam anciãos. Ok? Anciãos. Vamos tentar perceber o que era isto. Estavam anciãos vestidos de branco. E tinham 7 coroas de ouro na sua cabeça. Então, de alguma forma, estes 24 anciões são também reis de alguma coisa. E temos que, além destes 24 anciãos,
que vamos já daqui a um bocadinho ver o que é que eles são, tinha então também diante do trono, e vamos ver o texto, diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Ora, nós já vimos na primeira visão o que é que quer dizer estes 7 Espíritos de Deus. Representam o Espírito Santo das várias fases da Igreja, e nós vimos realmente que a primeira visão, na sua comparação com o santuário, estava aonde? Exatamente no candelabro, onde tem as 7 lâmpadas. Mas agora este texto está-nos a dizer que se passa de frente desse candelabro. Reparem, vamos olhar para o texto mais uma vez. Diz assim, diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Portanto, está sentado no trono, à sua frente está o quê? Está o candelabro. Se nós olharmos para o santuário terrestre, nós vemos então exatamente que para isto acontecer, então o trono tinha que estar no sítio da mesa dos pães asmos, para que de frente pudesse estar então o candelabro. Se nós estudarmos bem e esmiuçarmos bem este tema, nós podíamos concluir que no santuário existem 2 símbolos para o trono de Deus. E quer a mesa dos pães asmos, quer, como vamos ver mais tarde, a arca da aliança, são símbolos para o trono de Deus. Então, simbolicamente, nós temos lá no santuário celeste esta cena a decorrer, e a decorrer em frente ao candelabro no lugar santo. Vamos continuar nos próximos versículos, que nos diz então, também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser semelhante a um trono. Tinha o terceiro ser o rosto como de um homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham, cada um, 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não têm descanso nem de noite, dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. Ora, temos aqui que um trono, 24 tronos ao redor com 24 anciãos, e junto do trono temos 4 seres viventes, seres que são descritos de uma forma um pouco estranha. É claro que isto é linguagem simbólica. Esta visão de João não é uma visão literal, ou seja, ele não viu as coisas exatamente como elas são, mas viu-as através de símbolos. Mas para nós compreendermos o que são estes 4 seres viventes, vamos comparar esta visão de João com outra visão, neste caso da visão de Isaías, que viu exatamente a mesma coisa, só que explica o que é que elas são. Vamos então a Isaías, no capítulo 6, onde temos exatamente a mesma frase que lemos ao bocado, Santo, Santo, Santo é o Senhor, e vemos então o que é que quer dizer, o que é que são estes 4 seres viventes. Diz-nos então em Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, e eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aqui Isaías explica logo o que é que ele está a ver. Está a ver um trono e está a ver a Deus no trono. E as orlas de seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia o quê? Serafins. Cada um tinha 6 asas. Ou seja, está-se a referir exatamente à mesma coisa que João se está a referir, porque ele também diz que eles tinham 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo exatamente a mesma frase que João viu, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma visão de João, em que vê o trono, e vê o trono rodeado por 24 tronos com 24 anciões, e junto ao trono, em cada canto do trono, o que é que tem? Tem estes 4 seres viventes, que segundo Isaías são os serafins. Ou seja, são 4 anjos. 4 anjos têm uma função muito, muito importante. São 4 anjos que estão sempre ao redor do trono de Deus. São os anjos que estão mais perto de Deus, que mais refletem a sua glória. São realmente 4 anjos muito importantes na hierarquia celeste.
Então já percebemos o que é que são estes 4 seres viventes. São 4 serafins, 4 anjos que têm 6 asas, que têm uma função de estar exatamente ao lado de Deus no seu trono, mas falta-nos descobrir o que é que são estes 24 anciãos. Vamos continuar a ler do versículo 9 ao versículo 11, que nos diz o seguinte: E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao qual vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Temos então aqui mais uma descrição destes 24 anciãos. E vemos que apesar destes 24 anciãos terem coroas, ou seja, de serem reis ou líderes de alguma coisa, eles estão perfeitamente subordinados ao trono principal, ao rei principal, neste caso a Deus. E por isso eles se prostram diante de Deus. E eles dizem algo interessante. Dizem que seja dado glória a Deus porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Por outras palavras, estão a dar glórias a Deus por eles próprios existirem. Eles próprios sendo as criaturas de Deus. E estão a louvar o Senhor exatamente por isso. Então nós estamos a ver que nesta cena no céu, temos Deus sentado no seu trono, temos 24 anciões que parecem que estão aqui como para serem talvez testemunhas de algum evento, de alguma coisa, e como vamos ver mais à frente, todos os anjos estão presentes nesta cerimónia. Uma cerimónia bastante importante. Mas o que é que são estes 24 anciãos? Para nós entendermos isto, vamos recuar e vamos ao livro de Jó, onde temos uma outra cena em que estas criaturas de Deus foram perante a Deus. Vamos ler. Diz o seguinte. Jó 1, 6 e 7 diz: Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E o Senhor perguntou a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor dizendo de rodear a terra e passear por ela. Ora, temos aqui uma cena interessante. O livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia, juntamente com o Gênesis foram os primeiros livros a ser escritos. E Jó está-nos aqui, no livro de Jó está-nos aqui a ser apresentado por Moisés, que foi Moisés que escreveu este livro, uma cena que também se passa no céu. Então, num determinado dia, que não sabemos muito bem que dia é este, os filhos de Deus tinham que se apresentar perante o Senhor. E junto deles foi Satanás. Olha, porquê que Satanás foi? É que esta apresentação perante Deus, podemos aqui supor que era a representação dos responsáveis ou de quem está a chefiar ou a comandar alguma parte da criação de Deus. Porque se nós formos entender e se formos olhar para o livro de Gênesis, logo no início, Adão foi criado para ser o chefe, ser o comandante, de alguma forma para ser o rei deste mundo, para ser o líder deste mundo. E ele falhou nesse desafio, nessa responsabilidade que Deus lhe deu. E quem é que usurpou o domínio desta terra? Foi exatamente Satanás. E nesta altura Satanás foi ao céu como representante desta terra, como tendo domínio sobre esta terra. E isto é muito interessante, porque parece-nos estar aqui a dizer que isto foi algo que aconteceu no céu, onde se juntaram os líderes de quê? Provavelmente de planetas criados por Deus. É certo que nesta altura Satanás ainda tinha acesso ao céu. Hoje já não o tem, desde a morte e a ressurreição de Cristo. Seria um outro estudo que podíamos fazer. Ele já não tem acesso a isso, mas nesta altura tinha. E então o que é que nós podemos concluir com isto? É que estes 24 anciões que têm coroas, provavelmente, e quase com toda a certeza, devem ser os representantes dos mundos criados por Deus. Ora, se isto é verdade, então provavelmente podemos logo concluir, então existe 24, neste caso até 25 mundos criados por Deus. Bom, não sabemos. Os números em Apocalipse muitas vezes são também eles simbólicos, como vimos com o exemplo do número 7. Mas nesta cerimónia que se está a passar aqui no céu, foram convidados
representantes de mundos criados por Deus. Porquê que foram chamados? Porque algo muito importante vai acontecer. Vamos ler este comentário que resume exatamente isto que estamos a ver. Diz assim: Cristo ascender ao céu na forma humana. Os discípulos viram a nuvem recebê-lo. O mesmo Deus que andara e falara e orara com eles, aquele que partira com eles o pão, que com eles estiveram nos botes no lago e fizeram com eles naquele mesmo dia a penosa subida do Olivete, ou seja, ao Monte das Oliveiras, o mesmo Jesus fora agora para partilhar o trono do Pai. Todo o céu estava esperando para saudar o Salvador à sua chegada às cortes celestiais. Então se abrem de par em par as portas da cidade de Deus, e a angélica multidão entra por elas, enquanto a música prorrompe em arrebatadora melodia. Ali está o trono, e ao seu redor o arco-íris da promessa. Ali estão querubins e serafins, comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos, acham-se congregados. O Conselho Celestial, perante o qual Lúcifer acusara a Deus e a seu filho, os representantes daqueles reinos imaculados, sob os quais Satanás pensara estabelecer seu domínio, todos ali estão para dar as boas-vindas ao Redentor. Estão ansiosos para celebrar-lhe o triunfo e glorificar seu Rei. Então que cena é esta? O que é que se está aqui a passar? No capítulo 4 e no capítulo 5. Isto é nada mais, nada menos do que a recoroação de Cristo como o Rei do Universo. Os discípulos viram Cristo ascender ao céu e o que é que aconteceu imediatamente? Foi esta cerimónia que está aqui retratada no capítulo 4 e no capítulo 5. Este conselho que se passa no céu com os representantes dos outros mundos criados por Deus, foi o conselho pelo qual Cristo foi novamente instituído como o Rei do Universo. Tinha sido o mesmo conselho onde Satanás ia muitas vezes acusar a Cristo e acusar os filhos de Deus. E isto então é a cerimónia de recoroação de Cristo como Rei. Cristo teve que deixar o seu posto, o seu estatuto, a sua divindade. Teve que pôr de lado tudo aquilo que ele era para vir a esta terra morrer por cada um de nós. Ele esperava que o seu sacrifício na cruz fosse aceito por Deus, fosse aceito por o conselho divino. E assim foi. E ele, ao ascender aos céus, ascendeu a este sítio e no lugar santo, no sítio simbolicamente representado no santuário terrestre pela mesa dos pães asmos, neste sítio foi feita a coroação de Cristo como o Rei do Universo. Então temos aqui o complemento nestas duas visões, na primeira e na segunda, de Cristo na ordem de Melquisedeque. Cristo o sacerdote na primeira e Cristo o Rei do Universo na segunda. Esta foi a cerimónia de recoroação de Cristo como Rei do Universo. Vamos agora para o capítulo 5, rapidamente, fazer a conclusão desta cena introdutória. E diz-nos o seguinte: Vi na destra do que estava assentado sob o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vamos parar só aqui um bocadinho. Ora bem, isto é um conceito que nós agora não entendemos muito bem, que é isto de um livro selado com 7 selos. Mas sabem que antigamente as pessoas da responsabilidade tinham selos para selar. Como é que isto funcionava? Por exemplo, os reis tinham, muitas vezes era um anel ou um outro tipo de selo, onde estava inscrito quem ele era, qual o seu domínio e informações importantes relativamente à sua posição. E sempre que eles escreviam uma carta, ou faziam um edital, ou algo de importante, em que eles tinham que enviar alguém, aquilo era selado. Era fechado, era posto umas gotas de cera e depois com um anel era marcado como representação de que aquele documento era autêntico e tinha a importância do selo de quem selou. Ora, este conceito era também usado na altura de contratos, por exemplo, no Império Romano, em que as testemunhas do contrato, muitas vezes eram várias, todas elas colocavam o seu selo. E aquilo testificava de que aquele documento era autêntico. E é esta visão que Deus está a dar aqui exatamente a João.
Tem um livro que está selado com 7 selos. E é preciso alguém com autoridade para poder então abrir e ler o que lá está escrito. E é esta cena que estamos aqui a ver. Vamos voltar ao texto que nos diz então que tinha um livro escrito selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando com grande voz: quem é digno de abrir um livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir um livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de David, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Pois é, este livro só uma pessoa podia abrir. O leão da tribo de Judá, a raiz de David. Cristo cumpriu com todos os requisitos para ser ele digno de abrir este livro. E ele era o leão da tribo de Judá, e ele era judeu da linhagem de David, era raiz de Judá. Era raiz de David, porque ele era também descendente do rei Davi. E ele fez o que era necessário fazer para ser o único digno de abrir aqueles selos. E vemos isso logo nos versículos seguintes. Nisto vi, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciões, a quem? A Cristo. Um cordeiro em pé. Cristo, o Cordeiro de Deus. Aquele que foi morto pelos nossos pecados, era ele que lá estava. Como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Mais uma representação do que vimos na primeira visão. Os 7 Espíritos de Deus, que representam o Espírito Santo, que foi enviado à igreja. Mas nesta visão ele foi enviado para toda a terra. Já vamos ver o que é que isto quer dizer. E veio e tomou o livro da destra do que estavam assentados sobre o trono. Logo tomou o livro. Os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e 7 taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. E nos compraste para Deus com o teu sangue, homens de toda a tribo, e língua, e povo e nação, e nos fizestes para o nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. É verdade. Cristo era o único digno de abrir este livro. E o resto da visão vai ser exatamente Cristo a abrir estes selos e a explicar então a mensagem que tem para dar a toda a terra. Desta vez as mensagens dos 7 selos não são para as 7 igrejas, são para toda a terra. E vamos ver então que estes 7 selos era exatamente aquilo que ia acontecer com a sociedade em geral ao longo da história. Mas para terminar hoje, será o tema do próximo episódio, para terminar hoje vamos terminar com os últimos versículos do capítulo 5, que nos diz: E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, todos estes estavam a testemunhar a cerimónia da coroação. 24 anciões, os querubins, os serafins, todas as hostes de anjos, todos estavam a assistir. E o número deles era miríades e milhares de milhares, e com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Ouvi também a toda a criatura, que está no céu, na terra, e debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que me dá a dizerem ao que está assentado sobre o trono. E ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra e a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes diziam amém. E os 24 anciões postraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. De facto, deve ter sido uma cena gloriosa que João viu. Esta visão deve ter sido extraordinária. Ver as hostes celestiais todas reunidas para a cerimónia de recoroação de Cristo. Cristo foi novamente posto como o Rei do Universo. E apesar de nós olharmos para a história e vemos tantos problemas, apesar de nós vermos, e como vamos ver no próximo episódio, tantas coisas que aconteceram, nós vemos que sempre Cristo foi dando um toque, foi ajudando, foi lutando por cada um de nós. Nós vamos ver exatamente isto ao detalhe no próximo episódio. Mas a mensagem que eu gostava de terminar hoje é:
Cristo é o meu sacerdote. Cristo é o meu rei. Ele intercede por mim em todos os aspectos. Seja nos aspectos espirituais, seja nos aspectos físicos. Em todos os aspectos, Cristo está pronto para nos ajudar. Cristo é o centro do livro de Apocalipse, mas Cristo também quer ser o centro da nossa vida, da minha vida e da tua vida. E quanto mais estudamos sobre Cristo, mais nós entendemos quanto Ele nos ama e quanto Ele nos quer ao seu lado. Possamos tomar isto como desafio na nossa vida. Ter uma vida em comunhão com Cristo. Que Deus vos possa abençoar. Olá, gostou deste vídeo? Então apoie o nosso canal. Existem 3 maneiras simples de o fazer. Primeira, faça um like neste vídeo. Segunda, subscreva o nosso canal. E terceira, partilhe este vídeo. Ao partilhar este vídeo, está a partilhar o Evangelho.